Começo de ano a gente sempre pensa em algo assim, que tem a ver com uma revisão, um preparo, né, para o ano que começa, assim como a gente costuma fazer no começo de ano, aquela dieta, né, do que a gente sempre começa, já vamos estar todo mundo imprimindo, né, a dieta que vai começar, já se inscreveram na academia, já fizeram, faz o plano de um ano agora, daí fica mais fácil para renovar, né, porque a gente faz plano curto, a gente nunca renova, né. Então já faz o plano de um ano, porque aí faz aquele contrato longo, você vai acabar indo, não vai ter jeito. Então, no começo de ano é assim, a gente sempre começa dando aquela limpeza, aquela arrumação, e não tem por que não fazer isso na nossa espiritualidade. Por isso, então, queria convidar você a baixar o programa 2019 da sua vida, programa de espiritualidade para esse ano, convidando você a fazer uma revisão dos princípios bíblicos para todo o ano. Eu só estou trazendo 4 princípios bíblicos, que foi o que eu achei mais adequado para essa nossa reflexão, esse nosso tempo. Hoje nós vamos falar sobre uma fé estabilizada. Semana que vem vamos falar sobre finanças. São finanças organizadas do ponto de vista bíblico, ok? A nossa busca é de princípios bíblicos e não de opinião secular, mas princípios bíblicos. No dia 20 vamos falar sobre uma agenda ajustada, que é uma agenda correta, uma agenda de dia a dia, uma agenda que incorpora a sua vida holisticamente, não só o seu trabalho, mas sua família, sua igreja, tudo. E dia 27 vamos falar sobre relacionamentos melhorados. Porque nossas relações fazem parte do plano de um Deus que é uma comunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que vive um relacionamento perfeito. E nós, que somos a sua imagem e semelhança, também precisamos desenvolver relacionamentos melhorados. O que significa que o relacionamento que você tem hoje, os relacionamentos que você tem hoje não são bons? Claro que são, mas pode ficar ainda melhor. Ok? Vamos lá. Então hoje, falando sobre o download de hoje, é uma fé estabilizada. Nós vamos nos basear no texto de Tiago. E por que falar sobre fé estável, né? O que significa dizer uma fé estável? O que é estabilidade? Estabilidade já é uma palavra boa, a gente gosta, certo? Quem tem aí um carro com consumo estável de combustível, fica feliz, porque ele sabe quanto gasta o veículo, ele sabe como se programa para fazer uma viagem, é muito bom. Quem tem um relacionamento estável em casa, gosta, é bom ter um relacionamento estável, tá? Altos e baixos nos deixam, às vezes, perdidos, e a estabilidade, ela faz bem, né? Quem tem estabilidade financeira é uma coisa boa. Se você sabe quanto ganha, você sabe quanto gasta, e quanto você ganha, consegue pagar tudo que você gasta, e ainda sobra um pouco, né? Isso é bom, estabilidade financeira. E uma fé estável, para a gente poder entender isso, a gente precisa olhar o que não é uma fé estável. Por exemplo, uma fé que não parte, né, da estabilidade, é uma fé que rejeita a necessidade de baseá-la num fundamento. Tem gente que vive assim, Paralamas do Sucesso. A arte é de viver na fé. Não se sabe fé em quê. Você crê? Creio. Mas o que você crê? Difícil dizer, às vezes, explicar. A gente vive uma vida de fé, mas não existe uma base específica para a fé que vivemos. Qual é a base? Não basta apenas crer. Eu creio. O quê? Qual é a base da sua fé? Isso traz estabilidade para a fé que a gente exerce na nossa espiritualidade, para a maneira como exercemos a nossa espiritualidade. Refletir sobre os fundamentos da sua fé. Eu creio no quê? Ainda, o que não é uma fé estável? É uma fé que flerta com a possibilidade de uma fé pluralista. O que é uma fé pluralista? O pluralismo, ele é bom em si, ok? O que é o pluralismo? É a capacidade que nós temos de dialogar com coisas e questionamentos diferentes. A capacidade que um corintiano tem de assistir um jogo do Palmeiras e elogiando o jogador do Palmeiras, não achando que o juiz está sempre roubando. Isso é pluralidade. Tá?
A não pluralidade é aquele cara que sempre acha que é tudo contra ele. Mudou o governo. O que é um cara plural? É um cara que não votou no governo atual, mas que admite que algumas posturas estão certas. Sem pluralidade, ele não votou no governo atual e tudo que ele fizer eu sou contrário. Não importa o quê. Eu vou ser sempre contra. A pluralidade tem a sua vantagem. Mas quando a gente fala de fé absoluta, em alguém absoluto, o pluralismo nos engana. E uma fé plural, ela é um problema, porque a gente começa a pensar, por exemplo, que todos os caminhos levam a Deus. E como nós vimos na série Natal, todos os caminhos levam sim a um Deus juiz. Mas se você quer conhecê-lo como Pai, só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem um jeito. Aí o pluralismo não serve. O pluralismo, ele te leva a fazer uma seleção de espiritualidades. Então você, por exemplo, eu contribuo com a igreja, mas eu não oro. Eu já estou contribuindo, eu já faço alguma coisa. Eu já faço uma parte, eu já faço algo. Para que fazer outra coisa? Eu até oro, mas eu não frequento. Eu não me envolvo. Porque eu posso. Eu posso fazer só uma parte. Pluralismo te convence disso. E você começa a pensar fragmentado na sua fé cristã. Então toda a Bíblia não te serve, só algumas partes, o que te leva a um terceiro jeito de não ter uma fé estabilizada, que é buscar adaptações conforme as preferências pessoais. Eu gosto muito do livro de Salmos, porque nos Salmos a gente tem bastante cânticos, bastante canções. Mas você já leu o Evangelho? Não, o Evangelho fala de morte, fala de sangue, eu não gosto. Isso não me interessa. Eu gosto muito dos livros históricos da Bíblia, mas Apocalipse me dá um medo. Esse negócio de Apocalipse, eu vi um filme uma vez que me deixou, eu não dormi de noite, e aí a gente começa a fazer uma fé, um desenvolvimento de uma fé à la carte. Sabe, igual a gente vai no restaurante, a gente pede a salada sem brócolis. Então a gente pega o pacote da fé e começa a tirar as coisas que não interessam. E isso faz algo ainda mais complicado, porque a gente não só fragmenta a Bíblia, como quando fazemos isso, nós fragmentamos as verdades bíblicas. Isso é um problema. Porque daí eu creio em Jesus como meu Salvador, mas eu não o vejo como meu Senhor. Ele não é dono da minha vida, mas Ele me salva. Isso é uma fé instável. Ela não funciona o ano todo. Ela vai funcionar no começo de 2019. Talvez te traga aqui para assistir uma encenação na Páscoa. Quem sabe você volte no Natal. Mas ela não será estável o ano todo. E uma última maneira é quando reduzimos a espiritualidade a uma série de ritos e programas religiosos. É quando a fé que eu exerço só está baseada ao grupo qual eu pertenço. Então você pergunta para alguém, você é cristão? Sou, eu frequento a igreja tal. Não, eu perguntei se você é cristão. Aí você pergunta, mas você realmente crê em Deus? Creio, eu dou aula na escola dominical. A fé da pessoa está relacionada ao que ela faz e como ela se comporta, mas não a algo absoluto em que ela crê. Ela canta, ela vai numa comunidade, a fé dela está só vinculada a isso, à religião que ela exerce, e não puramente ao Deus que ela serve e crê. Então esse download de hoje, esse ano de 2019, fé estabilizada, vai nos ajudar a perceber no texto de Tiago como funciona essa fé estável. Então se isso que eu estou te citando aqui não é, e se você não gostou dessas coisas que eu te disse, eu queria dizer que eu também não gosto, eu também acho um pouco estranho, mas eu tenho que confessar que muitas vezes eu me vejo emaranhado com essas questões. Porque
sou pecador e de vez em quando a minha mente começa a querer relativizar. De vez em quando a gente acha que algumas coisas são passíveis, às vezes a gente começa a achar outra coisa interessante, e às vezes eu me vejo exercendo a minha fé dentro de um programa rotativo de exercício cristão, de ir na igreja, de fazer isso, de fazer aquilo outro. E aí eu preciso ter acorda, presta atenção, peraí, vamos voltar para a Bíblia e vamos refletir, e é isso que nós vamos fazer agora. O erro, ele acontece na minha vida, acontece na sua vida, e o meu convite é, vamos carregar esse ano 2019, já fazendo uma reflexão logo no começo do que é uma fé estável. Quando eu falo que erros acontecem, eu vou longe para explicar isso. Por exemplo, Bill Hybels, que é pastor, talvez da maior igreja do mundo, a provável maior igreja do mundo nos Estados Unidos, ele escreve numa conferência que ele participava com outros pastores, ele para no meio da conferência para dizer: cometemos um erro. As ações, as atividades que ele programava e que ele criava junto à igreja, fez com que ele chegasse, depois de uma avaliação, à conclusão de que eles estavam errando como igreja. Simplesmente a maior igreja. Olha o que ele diz: cometemos um erro. O que deveríamos ter feito quando as pessoas cruzavam a linha da fé e se tornavam cristãos, deveríamos ter começado a dizer e ensinar as pessoas a assumir a responsabilidade de alimentarem a si mesmas. Mas eles investiram em programas para ficar alimentando essas pessoas cotidianamente. E aí ele criou uma igreja de um monte de pessoas acostumadas a fazer que nem um passarinho no ninho, quando ele ainda não tem penas e não sabe voar, começa a gritar, abre o bico e aí alguém tem que chegar e botar comida na boca dele. É o próprio pastor da igreja dizendo isso. Ele diz um pouco mais: deveríamos ter feito as pessoas entender, ter ensinado a essas pessoas como ler as suas Bíblias entre os cultos, como realizarem e praticarem o que elas leem, como praticar a sua espiritualidade por si própria, de uma forma muito mais agressiva e não passiva, como de fato eles faziam. Então, se todos cometemos erros, então agora vem o meu desafio. Mas vamos ler o que Tiago nos diz. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Uma pergunta. Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja e que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Bom, então, para 2019, para a gente que está começando aí o ano, uma fé estável, uma fé estabilizada, uma fé que suporta provações, uma fé que suporta altos e baixos, uma fé que não é forte nos dias que a gente tem culto de louvorzão, mas é fraca quando estamos num velório, mas uma fé estável, é uma fé que tem algumas qualidades. E ela precisa primeiro deixar de terceirizar a responsabilidade do seu desenvolvimento espiritual. Então, se você acha que às vezes você, como cristão, está frágil na fé, às vezes você não crê,
Às vezes você sente que a palavra não está fazendo muito sentido, aquilo que Deus te direciona não concorda muito com o que você acha às vezes, e você fica meio perdido em como agir. Eu queria dizer para você que talvez você esteja passando por esse fenômeno de terceirizar a sua fé. E Tiago nos convida a assumir a autonomia da fé, da nossa espiritualidade. Olha só o que ele diz. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que quem está sofrendo, que essa pessoa, ela mesma, ore. Não há nenhum problema em você fazer um pedido de oração, em pedir a intercessão dos irmãos. Isso não é errado, isso está certo, temos que fazer isso. O problema é quando só fazemos isso. A pergunta é, você ora pelo seu próprio sofrimento? É você quem está orando por você mesmo? É você quem está buscando esse momento de oração? Mas não só no sofrimento, na alegria também. Há alguém que sente feliz? Que ele mesmo cante louvores. Que ele ore, que ele cante, que ele adore, que ele agradeça, que ele busque, que ele estude, que ele leia, que a própria pessoa busque e assuma a responsabilidade da sua espiritualidade. É isso que Tiago está dizendo. E é o que Bill Hybels disse na carta onde que ele fala, cometemos um erro. O que Tiago está fazendo aqui é ensinar os seus ouvintes, as pessoas que leram a sua carta, ele está ensinando eles a pescar e não dando peixe. Busque você mesmo. E por que isso é interessante? Por que isso é bom? Porque não terceirizar é importante? Alguns princípios para vocês. Primeiro, por que não terceirizar? Porque a espiritualidade ser uma relação vertical não satisfaz o nosso coração. Entenda, a relação vertical que nós estamos falando aqui é o homem com Deus. O problema é que algumas pessoas vivem a sua fé apenas na horizontal. Ela precisa do pastor, ela precisa do presbítero, ela precisa do grupo, ela precisa da pessoa, ela precisa de alguém o tempo todo, mas ela mesmo nunca estabelece essa conexão vertical com o próprio Deus. E é isso que Tiago está dizendo. Aí nós, como o nosso anseio é por uma relação com Deus, nunca é o suficiente. Você pede para as pessoas orarem, as pessoas oram. Acontece que às vezes Deus responde sim, às vezes Deus responde não. Correto? Quando Deus responde sim é mais fácil, né? Você precisava de um emprego, pediu oração, o grupo orou e Deus disse sim e você ganhou o seu emprego. E aí você está bem. E aí você pede um aumento, aí você começa a orar e pede para as pessoas orarem, aliás, né? Você mesmo não está orando. E aí Deus diz não. Deus tem uma outra resposta para você. Mas você não estabeleceu uma conexão vertical com Deus. E a resposta vai vir para você por terceiro. E como não foi o próprio Deus que falou ao seu coração, porque você não ora, você não sabe o que está acontecendo. E aí a gente precisa lembrar a palavra de homens do passado, alguns sábios como C.S. Lewis, que dizia que quando eu oro, eu compreendo o que Deus quer para a minha vida, ao ponto de me adequar à vontade dele, e não ele à minha. E às vezes eu oro para Deus dizendo, Deus, eu quero que seja assim, eu quero que faça desse jeito, eu quero que seja exatamente desse jeito. E Deus tem uma outra opinião. E o que acontece quando nós estamos nesse relacionamento vertical com Deus é que aos poucos nós percebemos a vontade de Deus. E aí a minha oração muda. Sou eu que sou transformado. Por isso, a terceirização, ela nos complica. Então, assuma o protagonismo da sua espiritualidade. Está sofrendo? Você passa por lutas? Você ore. Você.
Ainda, nós não devemos terceirizar a nossa espiritualidade, porque uma espiritualidade desprovida de orações, de clamor pelo sofrimento, não minimiza a dor da ansiedade. E aqui, boa parte de vocês são pais. Quando você vai no médico, levar o seu filho pequeno, vai levar ele no pediatra, e o pediatra começa a receitar algumas coisas e dizer alguns problemas de saúde da criança, fala sério. Você não questiona ele muitas vezes achando que você sabe mais que ele? Doutor, será que precisa tudo isso de antibiótico mesmo, doutor? Doutor, mas todas essas sessões de fisioterapia, será que... Ou, às vezes, o contrário, Deus, só uma sessãozinha de terapia vai ser suficiente? Será que não era melhor umas 4, umas 20? Né? Por que nós fazemos isso? Tenta entender por que você faz isso. Nós fazemos isso por causa da ansiedade que nós temos em resolver problemas. Mas é incrível que nós não fazemos isso quando nós contamos o nosso problema para Deus. E Jesus nos traz parábolas que mostram isso. Da mulher que vai atrás do juiz e insiste e fica no pé e fala, julga minha causa, olha só o que eu estou passando, olha o que eu estou passando em casa, julga minha causa. Quando você vai colocar suas causas para Deus, quando você vai clamar para Deus por sofrimento, você está automaticamente se relacionando com Deus e isso vai afagar a sua ansiedade. Isso vai te ajudar a perceber que o médico está consultando, o juiz está julgando, as pessoas estão trabalhando, Deus está agindo. Mas se você não se relaciona com Ele, se você não protagoniza a sua espiritualidade, só terceiriza, mandando para os grupos, mandando para as pessoas, pedindo para o pastor, mandando o papelzinho lá, no pedido de oração, e só faz isso, e você mesmo não ora, a ansiedade permanece em você. Falta Deus. Falta alguém. E ainda, uma espiritualidade desprovida de orações, de gratidão agora, que ele fala também, se você está alegre, cante louvores. O que ela faz? Ela não fortalece a confiança no caráter de Deus. Por quê? Porque eu não estou acostumado a atribuir a Deus as minhas conquistas. Sou sempre eu. Eu vivo uma fé horizontal. Então quem conseguiu um emprego? Fui eu. Quem passou de ano? Fui eu. Quem que passou o ano todo na academia e ficou fitness no final do ano para o verão? Eu. Fui eu. E aí eu não atribuo isso a Deus. E aí sabe o que acontece? Quando eu passo por problema, aí eu começo a achar que Deus está jogando duro comigo, porque eu não confio nele. Eu não confiei quando as coisas deram certo, eu não vou confiar quando as coisas derem errado. A gente não exercita a confiança no caráter de Deus. Por isso, está contente? Existem coisas que aconteceram na sua história em 2019, pela qual você é grato? Você mesmo, cante louvores a Deus. Louve a Deus pelas suas vitórias. Agradeça a Deus pelas coisas boas que você tem, pelas coisas que você conquistou, pelos marcos que você atravessou. O Ricardo Barbosa é um pastor lá em Brasília, pastor presbiteriano em Brasília. Ele escreveu um texto no blog Monergismo que fala sobre o novo ateu. E ele faz uma explicação a respeito do ateu comum que nós estamos acostumados. A pessoa que não crê em Deus. E ele até destaca algumas qualidades, não, mas algumas maneiras de não se acreditar em Deus, identificando o ateu. Mas ele conclui dizendo assim, olha, mas o ateu em si é inofensivo. Porque ele é honesto. Ele não consegue crer e vive dentro dele esse conflito. Muitos ateus não gostam de ser ateus.
Mas, mais complicado que isso, existe um novo ateu, segundo ele, né? Ele chama de os ateus modernos. Somos ateus modernos, ele diz. O pior tipo de ateu que já apareceu. Citamos com convicção o credo apostólico, mas o que cremos não tem nenhuma relevância com a forma como vivemos. A pessoa de Cristo para muitos é apenas mais uma grife religiosa, não uma pessoa que nos chama para segui-lo. O ateísmo moderno se caracteriza pela irrelevância da fé, das convicções, do significado da igreja e da comunhão dos santos. No finalzinho do texto ele disse: o ateu hoje não é mais aquele que não crê, mas aquele que não encontra relevância para Deus na sua rotina. Eu vivo a minha vida como se Deus estivesse morto. A sutileza do novo ateísmo é que ele não precisa negar a fé. Ele vai na igreja, ele canta hinos, ele é até rígido às vezes com algumas questões, mas ele cria substitutivos para a sua própria fé. Mantém o crente na igreja, mas longe do Salvador. Este ateu está muito mais presente entre nós do que nós imaginamos. É a instabilidade. É a instabilidade. Bom, mas vamos ver um segundo ponto. Para essa fé estável. Como cultivar uma fé estável? Deixando de cultivar uma espiritualidade autônoma e autossuficiente. Se por um lado Tiago nos convida a sermos protagonistas, que você ore, que você cante louvores, que você busque a sua espiritualidade com Deus, por um outro lado ele também diz: cuidado, não ache que você possa fazer isso sozinho. Olha o que ele diz no verso seguinte, o verso 14. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar o presbítero da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Aqui não estou fazendo apologia à unção com óleo, ok? Não é essa a minha preocupação, mas o interessante é você parar para pensar nesse texto, que se Tiago está dizendo para a pessoa orar, e se o resultado dessa oração é a cura de alguém, por que Tiago manda chamar o presbítero e por que Tiago manda ungir a pessoa? Por que apenas Deus não responde e conserta o problema? Por quê? Deus precisa do presbítero? Do pastor orando, intercedendo? Deus precisa que unja com óleo? Deus não pode fazer um milagre sem nada disso? Pode ou não pode? Você crê nisso, irmão? Então por que Tiago nos diz assim? Tiago diz isso pelo seguinte. Vamos lá. Deus não deu a ninguém todos os recursos necessários para lidar com suas carências. Ele está falando da instrumentalidade de alguém. Alguém que vai impor as mãos e vai ungir com óleo. E a igreja ela é feita de pessoas que juntos adoram a Deus e nessa instrumentalidade se servem uns aos outros. Mas nenhum de vocês tem todos esses aparatos que Deus nos dá. Temos alguns. Talvez você saiba cantar, mas você não sabe operar a mesa de som. Talvez você saiba dar aula, mas você não sabe cantar e nem operar a mesa de som. Talvez você saiba tocar violão, mas você não consegue subir no púlpito e falar com pessoas, morre de medo, treme, gagueja, é difícil pra caramba. Não somos completos sozinhos. Essa que é a verdade, precisamos uns dos outros. Talvez você diga assim, tá, mas eu não preciso dessas coisas para mim, mas talvez Deus te deu talento que precisa abençoar pessoas na comunidade. E quando você não exerce essa sua instrumentalidade dada por Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, a comunidade padece. A comunidade sofre, porque você pegou aquilo que o instrumento que Deus te deu, e você guardou na sacolinha e fala assim, não vou. Precisamos parar de achar que podemos ser sozinhos na comunidade. Eu vivo a minha fé sozinho. Eu me viro do jeito que eu quero, não preciso de ninguém. Não, isso não é verdade, isso é uma grande mentira. Mesmo porque
o que acontece é que se começamos a fazer isso, isso gera em nós expectativas de Deus trabalha só para a gente. Será que Deus trabalha só para você? Porque você vive sozinho a sua fé. Você não congrega, você não se relaciona, você não depende, você não serve. E aí o que acontece? Você começa a viver uma relação agora só vertical. Sem pessoas ao seu lado. E aí, a verdade é que você começa a pensar que Deus é só seu. E aí você passa pelo mal de Israel, que transformou Deus num Deus tribal. Quando os outros povos vinham para conhecer a Deus, não pode. Porque Deus é só Deus de Israel. E aí você, quando Deus abençoa outra pessoa, e você acha que você está sendo injustiçado, você vai questionar Deus. Quando você vê coisas acontecendo na sua história, você começa a reclamar com Deus, porque Ele devia ter te dado atenção. Afinal de contas, Ele é só seu. E ainda, isso fragiliza significativamente a fé daqueles que assim vivem, deixando-os suscetíveis ao pecado. O que é suscetível ao pecado? É mais fácil pecar, a gente fica mais apto a pecar quando vivemos sozinhos. A brasa fora do braseiro se apaga rapidamente. É isso que Tiago está nos ensinando. Viva a sua vida cristã e experimente a sua espiritualidade conectada à comunidade, ligada a um corpo, servindo e sendo servido. Servindo pessoas com vontade e sendo servido com gratidão. Não esqueça disso. Seja grato pelas pessoas que servem você nessa comunidade. Seja grato com as pessoas que tiram boa parte do seu tempo para ensaiar e tocar essas músicas maravilhosas. Seja grato com diáconos que chegam antes e arrumam tudo para que esse culto aconteça. Seja grato por pessoas que ficam lá na porta, às vezes, atento a todos que chegam, para que todos sejam cumprimentados, todos sejam bem recebidos. Seja grato com aquelas pessoas que estão à sua volta e servem você. E aí, para a gente poder entender um pouco, Hebreus nos fala um pouco disso. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. No finalzinho desse texto tem um pouco de conexão com o que vem a seguir. Porque uma fé estável é uma fé também que deixa de acreditar que os seus pecados íntimos não terão consequência. Deixa de acreditar que os seus pecados íntimos não terão consequência. Pecados, um dia cobra. A conta chega. Não adianta. E aí, é uma espiritualidade Nutella, né? A gente acha que a gente congrega no domingo, canta algumas canções, ouve um sermão e dá o dízimo e pronto. Aí você pode fazer as coisas que desagradam a Deus, mas você consegue fechar os olhos para isso e vive essa espiritualidade assim meia boca. E eu queria dizer que isso não funciona. Só uma fé completamente instável, desestabilizada, assume uma postura assim. E olha só como Tiago nos adverte. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Por que nós temos que confessar? Por que nós temos que dizer? Por que nós precisamos? Quando nós confessamos o pecado, e a palavra confessar, ela tem esse sentido. Quando você confessa, você está dizendo que concorda com o seu confessor. Você está dizendo, quando você confessa seu pecado a Deus, você está dizendo para Deus, eu concordo com você. Você está certo, eu estou errado. Confessar é essa ação, é a ação de contrição, de sentir. E olha só, muitos pecados não são apenas contra Deus,
mas contra pessoas à nossa volta. Por isso a gente precisa confessar um ao outro. Não adianta nada você ter uma discussão feia com a sua esposa, você ofendê-la, brigar com ela, e depois à noite dobrar o seu joelho do lado da cama e dizer para Deus: Deus, me perdoa porque eu agi tão mal hoje com a minha esposa. Meu amigo, vai falar com a tua esposa e pede perdão para ela. Temos que confessar uns aos outros. Você tem uma falta com alguém, fale com esse alguém. Procure essa pessoa e se acerte com ela. Não adianta a gente só ficar falando com Deus agora. A gente precisa falar com Deus, precisa falar com quem a gente tem que falar. Confesse suas faltas, os seus pecados uns aos outros. Ainda, confessar o pecado uns aos outros tem o poder de sabotar nossa consciência cauterizada. Sabe o que é uma consciência cauterizada? Já está duro aqui. E simplesmente não dói mais. É calo, sabe? É um calo espiritual. Você quando peca a primeira vez, dói, você fica triste, você chora. Aí na segunda vez, dói, você fica triste, mas já não chora. Na segunda vez dói, mas você nem fica triste. Na terceira vez já nem dói mais. E aí virou o seu pecado de estimação. Eu faço isso sempre e pronto. Não me incomoda mais. Mas confessar uns aos outros faz você exercitar a vergonha. Quando você verbaliza o seu pecado, você vai acabar transparecendo essa vergonha de ser um pecador. E todos somos pecadores. Por isso é preciso verbalizar, é preciso falar, é preciso contar. E também, quando você confessa seus pecados uns aos outros, vocês criam um ambiente honesto e humilde, onde nós podemos falar dos nossos erros sem sermos julgados. Esse é um ambiente onde você pode fazer isso. Você tem vivido dificuldades com um pecado? Você pode procurar qualquer líder dessa igreja. Qualquer presbítero, pode procurar o pastor. Você pode conversar e pode dizer: eu tenho pecado. E depois de você contar o seu pecado, depois de você se envergonhar, depois de você chorar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos contar o nosso. Porque nós também somos pecadores. Costumo dizer que, principalmente para pregadores, qualquer pregador sério da palavra de Deus que sobe num púlpito como esse e não se sente um hipócrita, está dizendo qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Porque quando nós lidamos com a palavra de Deus, quando nós nos relacionamos com isso aqui, quando nós abrimos a palavra de Deus e a compartilhamos, todos nós, diante dela, nos tornamos um hipócrita, porque somos pecadores. O convite de falar uns aos outros é justamente esse, de exercitar essa dependência em Deus, mas juntos, em comunidade. Então, não pense que o seu pecado não pense que ele nunca vai te prejudicar, vai. Um dia ele vai cobrar. Por isso, exercite isso. Peça perdão a quem você ofendeu. Procure pessoas para confessar o seu pecado, porque isso ajuda você a parar de encucar e achar que isso não te faz mal. E crie um ambiente honesto para você poder falar daquilo que você faz e que desagrada a Deus. E por último, Tiago nos diz que uma espiritualidade estável, ela funciona quando nós estamos deixando de trilhar uma fé consumista e infrutífera. Uma fé consumista e infrutífera talvez seja a pior realidade de uma fé instável. Dá só uma olhada o que Tiago nos diz. Lembrem-se disso.
Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tiago, ele não está dizendo aqui que é você quem salva, ok? Está no contexto. Nós somos instrumentos. Somos instrumentos constantes numa missão de encontrar pessoas ou que não creem em Deus, ou que mesmo crendo em Deus, vivem a instabilidade da sua espiritualidade e precisam de um reforço. E somos instrumentos para que essas pessoas façam uma conversão da sua trajetória e se voltem para Deus. Mas o que seria uma fé consumista, então, diante dessa realidade? Eu vou trazer alguns pontos, tá? Algumas situações de consumismo dentro da igreja, e aí vocês vão podendo perceber, para poder ter uma ideia, tá? Uma delas, por exemplo, o que é um consumista cristão? É uma pessoa que escolhe uma igreja pelos serviços oferecidos, e não pelo desafio de construí-la ao lado de outros cristãos. Tem gente que escolhe igreja assim. Tem gente que visita igrejas e checa a estrutura, a temperatura do ar, estacionamento, quais são os serviços que tem aqui. Tem serviços para tal situação, a gente tem cursos tal dia. Essa igreja é uma igreja que pode realmente, onde eu posso congregar. Quando, na verdade, deveríamos olhar para a comunidade cristã e perguntá-la como nós podemos, ao lado um dos outros, construí-la para que ela venha a ser essa comunidade que talvez nós possamos julgar mais perfeita. Um consumidor não, ele vai escolhendo, ele faz listas e fica ticando. Okay? Olha só o que o consumidor faz. A participação de uma igreja como expectativa de um evento e não como parte integrante de uma comunidade de fé. Isso acontece muito com aquela pergunta final. E aí, foi bênção para você? E a grande pergunta, às vezes, que eu faço é: como um culto a Deus não seria abençoado? De que maneira poderia não ser abençoado? A expectativa é de um evento, isso precisa mexer comigo, precisa mexer com o meu coração, precisa me balançar, preciso sair de lá assim, gritando, e o negócio foi bom. Se não teve, então, estava meia boca hoje, né? É mais ou menos assim, é como se você fosse num show de rock, e chegasse lá, estava tocando a Turma do Pagode, né? Então, você tem uma expectativa, mas daí o que acontece não era um rockão pesadão que eu estava querendo, era um pessoal tocando pandeiro e fazendo sambinha. Era outra coisa. Só que quando a gente traz isso para a espiritualidade, isso é um problema, porque estamos falando de serviço a Deus, o culto é um serviço a Deus. Qual é a sua expectativa? Bom, tem mais uma. As orações como reivindicações de direito e não como meio de relacionamentos com Deus. Ou seja, eu uso a oração para conseguir o que eu quero e esqueço que a oração é a minha conversa com Deus. É o meu diálogo com Deus. É para isso que é a oração. Né? Aí, vocês lembram que em janeiro do ano passado, 2018, acho que foi 2017, 17 ou 18, não lembro, foi em janeiro, Marcelo estava de férias, eu estava pregando sobre oração aqui. E aí quando eu falava sobre oração, a gente falou sobre a oração mecânica. E aí eu lembrei vocês que é uma oração mecânica. Que às vezes a gente confunde com oração repetitiva. Oração repetitiva é uma coisa, oração mecânica é outra. A oração repetitiva é aquela que fica em loop. Você fica repetindo. A mecânica é a oração que ela é motivada por uma ação mecânica. Exemplo, eu oro na hora da refeição. Isso é uma oração mecânica. Porque se eu não parar para almoçar, eu não vou orar. Então eu oro porque eu estou almoçando. E não porque estou com saudade de conversar com Deus. Entenderam? A oração, ela devia ser motivada pelo meu relacionamento com Deus.
Meu Deus é tão grande, é tão amoroso, é tão especial na minha vida, que eu tenho que falar com Ele. Eu preciso orar. Se pudesse, eu queria ficar falando com Ele o dia todo, o tempo todo, a todo instante. Mas eu preciso de estalos mecânicos no meu dia para me lembrar que eu tenho que orar. E a oração se torna algo que eu tenho que fazer para cumprir um compromisso religioso. Cuidado, consumistas fazem isso. Ainda, a adoração comunitária como algo desnecessário, pois não nos acrescenta nada. Isso não é tão comum hoje, mas quando eu era criança, eu lembro que algumas pessoas chegavam na igreja na hora da palavra do pastor só. A liturgia é tão chata, eu chego só na hora só na hora que o pastor vai pregar. Tem gente que saía de casa 10 minutos antes do pastor começar a pregar, para chegar na igreja e só ouvir a mensagem do pastor. E aí entra a grande questão, a adoração comunitária como algo desnecessário, pois não nos acrescenta nada. De fato, não nos acrescenta nada. Porque não é para você, é para Deus. A adoração é para Deus, é para o rei, não é para você. Você pode gostar da música, pode não gostar, você pode achar ela interessante, pode achar ela meia caidinha. Ai, meu Deus, essa é uma canção. É hino. Quando é hino, então, aí ninguém gosta. Aí alguns gostam, não, tem que ser hino. E a gente fica com o nosso gosto pessoal. Mas, querido, deixa eu lembrar você, a adoração é para Deus, não é para você. Você pode gostar ou deixar de gostar, mas a pessoa que está sendo adorada é o Criador do universo, e não você. Quando nós começamos a fazer esse cardápio, a gente começa a ser consumista. E isso não é bom para a sua espiritualidade. Quando você entende, encara o momento de adoração como um momento de adorar o Criador, o Deus do universo, a pessoa mais importante da sua história, da sua vida, aí mesmo que a canção não seja aquela que você gosta, você lembra que você está dizendo isso para esse Deus. Você está dizendo isso para Ele. O entendimento dos trabalhos realizados como terceirização e não como apoio. O exemplo mais clássico disso é o trabalho do Ministério Infantil. Os pequenos discípulos, por exemplo. Ele não é a terceirização da espiritualidade do seu filho. A responsabilidade de criar o seu filho diante de Deus, de ensiná-lo, de ensinar a Escritura, de ensinar o nome dos profetas, de ler as histórias bíblicas, de explicar sobre Jesus e o seu sacrifício e o grande amor de Deus por nós, é sua como pai e como mãe. O que o pequeno discípulo é? Um apoio. Então a gente começa a olhar às vezes para a igreja e começa a olhar para os departamentos como prestação de serviço. E não pode, não é. Na verdade, a gente tem que olhar ao contrário, porque quando a gente olha como prestação de serviço, a gente vai lá no balcão do Douglas e reclama. Nossa, hoje, hein? O pessoal do louvor hoje estava meio capenga, o que está acontecendo? A gente começa a fazer reclamação. E eu queria convidar você a nunca reclamar de um departamento. Muito pelo contrário, se perguntar como eu posso agregar, como eu posso melhorá-lo. A equipe de louvor não está boa? Como eu posso ajudá-la? A diaconia não está servindo direito? Como eu posso auxiliá-los? Os pequenos discípulos estão passando por... Está difícil, não está tendo professor, não está tendo aula direito? Como eu posso integrar e colaborar? Quando você começa a reclamar, você entra nessa linha do consumidor. Por último, vamos lá. Última ideia. Dá para listar aqui o dia todo, né? O dízimo como pagamento de serviços e não como expressão de gratidão e dependência. Eu pago? Alguém tem que fazer. Não. É gratidão. É exercício da dependência que eu tenho de Deus. É quando eu digo para Deus, o Senhor me sustenta. E aí eu devolvo uma parte para Ele. Aí eu tinha aqui um exemplo disso, de uma carta do Zé Crentão, que é como o Ricardo Agreste chamou. Está nesse livro aqui, Igreja, Tô Fora. Mas a carta é um pouquinho longa, então eu vou deixar porque já está com o horário avançado, mas depois você pode pegar o livro, você pode encontrar ele em várias livrarias, na internet, e aí você pode ver, esse livro é muito bom, faz justamente essa reflexão sobre o consumismo cristão. Mas ele narra a história de alguém verídico,
que frequentou, foi na igreja e depois escreve um e-mail relatando a sua impressão. E aí no e-mail ele fala que gostou da pregação, mas ele achou estranho algumas canções mais abrasileiradas, porque afinal de contas a cultura brasileira é muito marcada pelo pecado, e depois ele reclama do ar-condicionado, e depois ele diz que deveriam colocar... e ele faz uma série de reclamações, como um bom consumidor faz, fazendo aquela listinha, né, no final do atendimento. Esse é o consumidor. E isso não faz bem. Ok? Então, queridos, quando a gente fala sobre uma fé estabilizada, nós estamos falando de alguém que, primeiro, não terceiriza a sua espiritualidade. Entenda, você é responsável pela sua espiritualidade. Ore você. Busque você. Não espera que outros façam isso para você. Em segundo lugar, não seja sozinho, autônomo. Dependa de pessoas no seu relacionamento diário na comunidade, no seu relacionamento semanal na comunidade. São coisas diferentes. Uma coisa é você depender de pessoas para a sua espiritualidade. Isso não pode, é você que cuida da sua espiritualidade. A outra coisa é você viver essa espiritualidade solitariamente, achando que não precisa se relacionar com pessoas. Precisa. Você precisa servir e ser servido. E ainda, confesse seus pecados e, por último, não seja consumista. Então, para você refletir, que tal assumir a autonomia da sua espiritualidade? Sair daqui hoje entendendo, eu sou responsável, eu que oro, eu busco orar pela minha própria vida. Vou compartilhar isso com irmãos? Eu vou, mas eu vou orar primeiro por mim mesmo. E eu vou ser grato a Deus por aquilo que Ele fez. Eu mesmo. Posso ir no culto de gratidão, no culto de ação de graças, podemos, e nós vamos adorar e agradecer a Deus todos juntos. Mas você precisa fazer isso sozinho. Se comprometer a servir e exercitar gratidão por quem serve. Experimentar a confissão e a contrição. E por último, não sendo consumista, quando a gente fala em não ser consumista, então é buscar efetivamente exercitar uma tarefa missional. Sim, buscar exercitar uma tarefa missional. Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa que já foi aqui da igreja, e aí ela contava a dificuldade dela com uma pessoa da família, e aí eu peguei e disse para ela assim, viu, vem cá, por que você não marca uma pizza e a gente vai todo mundo junto lá conversar? Você, o seu parente, eu, sua família, a família do seu parente, a minha família, a gente se fica em volta da mesa, a gente conversa e começa a estabelecer uma amizade, um relacionamento. E esse relacionamento pode nos levar a talvez influenciar a vida dessa pessoa. E fazer o que Tiago fala, trazer e converter, trazer a pessoa para uma conversão. Sermos instrumentos de Deus. E que tal você fazer isso? Efetivamente, o que eu estou falando, não estou dizendo assim para você orar por pessoas. Eu estou falando para você procurá-las. Que tal você procurar pessoas para efetivamente influenciar suas vidas? Na direção daquele que não conhece a Cristo, ou aquele que vive instabilidade na fé. Tanta gente por aí que diz que é cristão, que até gosta de igreja, curte quando você coloca uma folhinha lá no seu Instagram, no seu Facebook com um versículo bíblico, mas nunca se comprometeu de fato com Deus. Que tal você efetivamente ir na direção dessa pessoa e passar a estabelecer conexão, contato e influenciar essa vida? Esse é um desafio para você refletir e para você praticar. Sabe por quê? Porque efetivamente na história Deus se moveu na minha e na sua direção. Ele veio até nós. Ele nos buscou. Ele nos procurou. Ele pagou um preço que eu e você não podíamos pagar. Essa é a minha e a sua realidade. Hoje estamos aqui por causa do amor desse Deus, que efetivamente se interessou pela sua vida.
se interessou por você. Que Deus nos abençoe, amém?